6,16. Irmãos, Mateus 6,16, ele fala sobre o jejum. Eu não sei se você já passou por essa fase, ou está passando, né? Ou ainda não passou. Tem um momento na vida assim que a gente tem luta, mas é tão gostoso que só sabe a gente e Deus, mais ninguém. É muito bom isso. Quando você vem na igreja, você fala assim, Deus falou comigo através da palavra. Por quê? Porque Jesus já leu o nosso coração. Jesus leu o nosso coração de dia. Quando você chega aqui no culto, Deus fala o que você está precisando ouvir. Porque Ele lê o nosso coração. Ele tem essa capacidade de fazer a leitura do nosso coração. Então, quando a gente vem aqui, a palavra bate. Por quê? Porque Jesus já leu o nosso coração. Então, é tão bom quando você está numa luta, mas você já adquiriu uma capacidade, você faz questão de não falar para ninguém. Porque você sabe, você tem certeza que Deus vai resolver. Que Deus vai fazer um milagre. Não precisa falar para ninguém. Porque Deus vai resolver, Deus vai fazer um milagre. Então nós precisamos adquirir essa maturidade, né? Então ele fala aqui, ó. Quando jejuardes, não vos mostrei contristados. Tem outra tradução, contristado? O triste? Tem outra? Aspecto sombrio. Aspecto sombrio, né? Um aspecto sombrio como os hipócritas. Porque eles desfiguram o rosto, o fim de parecer aos homens que jejuam. Então, para jejuar, você não precisa falar nada para ninguém. Você não precisa mostrar que você está jejuando. Você não precisa ter uma aparência sombria. E nosso jejum nem é um problema da vida. Nós precisamos adquirir essa maturidade do Espírito Santo. Então, Jesus falou aqui que precisamos jejuar, não podemos ser como o hipócrita que faz questão das pessoas saber que ele está jejuando, para dar uma de mais espiritual, né? Para ser olhado como uma pessoa mais espiritual. Então nós não precisamos fazer isso, a fim de parecer bem aos homens, né? Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejua, e sim ao teu Pai em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então o modelo é esse, não fala nada para ninguém. Tem luta que você não fala nada para ninguém. Por quê? Porque você tem certeza que Deus vai resolver. E o jejum dá aquela segurança. O jejum dá aquela fé. O sacrifício. Que Deus vai resolver o problema. Ele não precisa estar com aparência sombria. Ele não precisa estar falando para ninguém que jejua. Tem certo problema que a gente não fala só para Deus. E é tão gostoso quando você está num problema e só você e Deus sabe. Você adquirir essa maturidade. Estou num problema, não preciso falar com o Pedro. Porque Deus vai fazer um milagre. Não há necessidade. O Espírito Santo coloca essa certeza no nosso coração. Deus vai fazer um milagre. Você não precisa falar nada para ninguém. Deus é suficiente. Deus é soberano. A palavra é suficiente. Então é gostoso quando você tem essa maturidade, o Espírito Santo te revela isso. Você fica em casa, tranca a sua porta, vai fazer um jejum. Escolhe um período. Eu vou fazer um jejum das 10 até as 3 horas. 10, 11, 12, 1, 2. Vou fazer um jejum das 10, 4 horas de jejum, das 10 às 2. Naquele período você consagra ao Senhor. Faz essa consagração ao Senhor naquele período. Vou fazer das 8 ao meio-dia. Já fiz segunda-feira, mas ainda não teve resposta. Faz terça de novo. Ainda não teve resposta. Faz quarta de novo. Ah, mas eu não posso. Eu não posso fazer
terça e quarta, né? Lucas 6,37. Não, não é esse, acho que é mais. Não, eu marquei errado aqui. O da viúva de 84 anos que jejuava. Vamos ver se a gente acha aí. Eu marquei errado aqui. Procurei. Vamos ver se procurei, Dani, pra gente ver se acha. Da viúva que jejuava. 84 anos. Marquei errado aqui. Tem pressa pra quê? Lucas 2,37, né? Vamos lá. Não achei nem o Google. Não achei nem o Google no meu ainda. E desde então, permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando de dia e de noite. E a gente falando, não posso. Um dia eu estava no culto, eu achei que eu não podia jejuar. Um pastor pregou isso aqui, eu fiquei com uma vergonha. Falei, a velhinha de 84 não faz jejum, eu não faço. Porque eu disse que eu não posso. É uma resistência espiritual, nós temos que jejuar. Não precisa ser 10 dias, não. Faz um jejum das 10 às 14, das 8 ao meio-dia, mas faz um jejum. Imagina o que vai dar, Jeremias 33:3. Invoca-me, te responder-te-ei, te revelarei conhecimento grandiosos e incessáveis que não sabes. Tem outra tradução, Bruna? Invoca-me e te responderei. Qual é o padrão? Invoca-me. Se eu não invocar Deus, vai me responder? Não, Deus não trabalha com pensamento. Eu preciso invocar a Deus. Invoca-me, te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ah, mas eu invoquei, mas não veio a resposta ainda. Emenda isso com jejum. Imagina o que vai acontecer. Invoca a Deus e emenda com jejum. Eu invoquei, mas ainda não aconteceu, não ouvi nada ainda. Você vai ouvir. Deus fala muito através do jejum. Deus fala profundamente através do sacrifício. Então faz uma consagração de 4 horas. Consagra um tempo ao Senhor. Fala assim, esse tempo é que eu vou ficar sem comer. Até tal hora. E emenda isso com invoca-me, te responder-te, porque esse é o padrão que Deus deixou. Não tem outro padrão para a gente se relacionar com Deus se não for esse. Né? Esse é o padrão estabelecido por Deus. Você invoca, eu vou te responder. Tem uma promessa aqui dentro e a fé. Você tem fé para invocar Deus em oração e jejum. E Deus vai cumprir a promessa dele, vai nos responder. Coisas ocultas que nós não sabemos. Então emenda um jejum com uma oração. Não fala para ninguém. Ninguém vai saber que você está jejuando. Tem problema que ninguém precisa nem saber. Você já tem fé e sabe que Deus vai resolver. Você já tem fé, você sabe que Deus vai resolver, não precisa falar para ninguém. Então, invoca-me, te responderei, anunciar-te, você precisa tomar direção. Então você vai fazer um jejum e Deus vai te dar a direção. Vai ter um sacrifício. A viúva tinha 84 anos, vivia de noite, de dia e de noite, adorando a Deus, rogando a Deus e fazendo jejum. Jejuando. Então nós precisamos fazer um jejum, invocar a Deus, precisamos fazer um jejum. Lucas 17:11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, gritavam, oração, gritavam. Eles usaram o padrão da oração, que é a maneira da gente se relacionar com Deus. Gritar dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós. A história você conhece o que aconteceu? Foram 10, Jesus curou os 10. Porque e leproso na Bíblia é sinal de pecado.
A lepra na Bíblia é um sinal de pecado. Por que ele atendeu? Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele atendeu os leprosos, ele atende todo mundo. Eles gritaram aqui, vamos colocar como se fosse oração. Jesus, mestre, se compadece de nós. E Jesus se compadeceu deles? Jesus vai se compadecer da gente? Vai, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele ouve nosso clamor. Ele curou eles? Um voltou e 9 foi? Por que um voltou e 9 foi embora? Porque além de ser curado, aceitou a salvação. Os outros 9 não. Um foi curado, ainda se dobrou e aceitou Jesus no coração dele. Aceitou a salvação. Os 9 não, só receberam a bênção e foi embora. E a igreja está cheia de gente assim, só quer os benefícios de Jesus. Só quer as bênçãos. Eles recebem e vão embora. Aqui na igreja tem gente que recebeu e foi embora. Mas vai voltar. Depois vai voltar. Quando o negócio apertar, a cara ficar vermelha, o negócio começar a pegar fogo por dentro, aí volta e senta no culto e fica. Fica assim. Por quê? Porque não cuida da vida espiritual. Então Jesus curou 10, 9 voltou porque ele aceitou Jesus, aceitou a salvação. Um aceitou a salvação, os 9 foram embora porque eles só queriam a cura. Eles não queriam salvação, eles só queriam a cura. Tem gente na igreja que só quer a cura, não quer compromisso. Não quer aliança com Deus. E Jesus atendeu lá, atendeu porque ele não faz acepção de pessoas, ele atende todo mundo, né? Então a palavra, ela tem que ser recebida da salvação. Nós não podemos obrigar ninguém a aceitar Jesus, fazer alguém engolir Jesus, não. Jesus não fez, eles foram embora. Nós temos que pregar. Se a pessoa quer aceitar Jesus, sim, se ela não quiser, é um problema dela, ela vai embora. Nós não podemos fazer as pessoas engolir Jesus, nós temos que pregar, ensinar, mas se ela não quiser Jesus, eles foram embora. Eles não quiseram o compromisso, a aliança, né? Eles queriam apenas os milagres. Atos 13, 2 e 3. Atos 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito. O jejum e a oração trouxe a voz do Espírito. O jejum e a oração traz a direção. Está precisando de direção? Deus não deu ainda? Agora vai para o jejum. Faz uma coisa diferente. Para você ter uma direção diferente. Para Deus colocar convicção no nosso coração. Nós só podemos andar com convicção. Se Deus não falar, não podemos arredar um pé do lugar. A gente não sabe se sobe, desce, vai para a esquerda ou para a direita. A gente não sabe. E nem nas nossas ideias serve. Nós precisamos de um toque de Deus para tomar uma direção. Nós precisamos do impulso do Espírito Santo para tomar uma direção. Nós andamos assim. Então, padrão é esse, é o padrão. E servindo eles ao Senhor, servindo e jejuando, tá? Servindo e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vocês tenham chamado. Então o Espírito cooperou com eles naquela decisão. O Espírito vai cooperar com a gente na decisão. Mas é no meio do jejum e da oração. Às vezes só a oração não é o suficiente. Precisamos do sacrifício e da oração. Estava servindo, talvez cantando, limpando a igreja. Estava lá servindo, evangelizando, pregando, mas jejuando. Orando e jejuando. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, eles estavam ministrando ao Senhor e Deus falando com eles. Então faz o jejum.
Você precisa ouvir a voz de Deus? Faz o jejum. Separa aí 4 horas essa semana. Até Deus falar com você. Até você ter uma direção de Deus. Até o Espírito Santo falar. Se você sobe, se você desce. Vai para a esquerda ou para a direita. Então, às vezes, precisamos clamar a Deus e fazer um jejum parcial, né? Precisamos fazer um jejum parcial. Então, eles estão aqui servindo, orando, jejuando. O Espírito Santo vem, fala no ambiente de jejum e oração. O Espírito Santo vem e ele fala com a gente, né? 2 Coríntios 6:5. Olha o ambiente que Paulo está. Nós passamos uma provinha, deixamos de jejuar. Nós paramos. O Paulo não. Nos açoites, Paulo era açoitado. Nas prisões, Paulo era preso. Nos tumultos, juntar muita gente para bater no apóstolo Paulo. Nos trabalhos, muito trabalho. Nas vigílias e nos jejum. Estou passando por açoite, estou nas prisões. Tem um tumulto de gente aí querendo me pegar, nos trabalhos, fazendo as vigílias e no jejum. E a gente, por pouca coisa, a gente para de jejuar. O diabo coloca dúvidas no coração da gente, na mente da gente. O diabo coloca coisas. E a gente para de fazer o nosso jejum e a nossa oração, né, por pouca coisa. Então precisamos usar esse padrão que Deus deixou. Precisamos fazer o jejum e a oração. Não tem aquela pregação hoje esplendorosa, né? Mas tem uma direção para você. Faz o jejum. Deus lê o seu coração antes de você chegar aqui. E Ele sabe que você precisa. Você precisa de uma oração e de um jejum. É nesse ambiente que Deus fala. Então Deus lê o coração da gente. Quando você chega aqui, por isso Deus fala. Hoje é um culto de direção para você, direcionado para você. Ó, faz assim. Já vim a semana toda falando de oração, glória a Deus, oração, clama a mim, vou te responder, glória a Deus. Agora põe um jejum junto. O Espírito Santo dá uma direção. Ah, não deu na segunda? Vai na terça de novo. Ah, não deu na terça? Vai na quarta de novo. Vai na quinta. Faz 4 horas de jejum. E nós vamos ouvir Deus falar com a gente o que a gente tem que fazer. Atos 10:19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu te enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a quem viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um sonho, por um santo anjo, para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando a entrar, hospedou-se. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia e estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e seus amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrou-se aos seus pés e adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que também sou homem. Aqui está falando de uma visão que Deus deu para Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentio a ser escrito como cristão. Era um centurião. E ele teve uma visão. Era um homem temente a Deus. Orava e fazia suas esmolas. E Deus deu a direção. Pedro estava na cidade vizinha. O anjo mandou ele chamar o Pedro. O Pedro foi até a cidade dele e houve salvação, houve batismo, houve milagres, houve sinais, prodígio e maravilha. Irmão, tem um ambiente que o Espírito Santo fala do jejum e da oração. Consagra um jejum essa semana. Jejum
Se humilha debaixo da potente mão de Deus com jejum e ao seu tempo, Deus vos exaltará. Vamos se humilhar, jejum é um sinal de humilhação. Ó Deus, estou saindo de cena, entra o Senhor em cena. Não está acontecendo nada, não estou entendendo nada, mas eu estou saindo de cena. Então o Senhor entra em cena. Então nosso jejum vai colocar Deus em cena, nós vamos sair de... E aí a resposta de Deus vai chegar, a resposta que eu e você precisamos vai chegar em nome de Jesus, amém?